Os Exilados da Capela, um livro da editora Aliança de autoria de Edgar Harmon. Capítulo 9. As encarnações punitivas. A esse tempo, os prepostos do Senhor haviam conseguido selecionar, em várias partes do globo, e no seio dos vários povos que o habitavam, núcleos distintos e apurados de homens primitivos em cujos corpos, já biologicamente aperfeiçoados, devia iniciar-se a reencarnação dos capelinos. Então, em que local os capelinos iam começar a reencarnar? Nas várias partes do globo onde já tinha corpos de hominídeos bem aperfeiçoados pelo processo natural de evolução na Terra. Esses núcleos estavam localizados no Oriente, no Planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria, e no Ocidente entre os primitivos Atlantes, e, entre todos os chineses mongóis, eram os mais adiantados, como confirma Emmanuel quando diz. E aí, os chineses e os mongóis eram os mais adiantados, estavam num processo evolutivo superior nessa época. Quando se verificou a chegada das almas proscritas da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. E aí, Emmanuel traz aqui uma informação para nós, importante para entendermos. Os chineses já estavam à frente dos demais povos naquela época para receberem os primeiros capelinos e desenvolver uma cultura mais aperfeiçoada e condigna com aquilo que se propunha com os novos espíritos que chegavam à Terra. Suas tradições já andavam de geração em geração construindo as obras do porvir. Então já estavam ali criando já condições mais civilizatórias, mais condizentes com aquilo que os espíritos precisavam para impulsionar o progresso da humanidade. E acrescenta: inegavelmente, o mais prístimo foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária. A fonte de evolução mais antiga da Terra, mais velha na Terra, é a China. Os chineses são os povos mais antigos que aqui estão. E também entre os chineses tem um bom número de espíritos da Terra. E aqui tem esse número 12, que quer dizer, para a ciência oficial, a civilização chinesa não vai além de 300 anos antes da nossa era. Mas suas tradições fazem-na remontar a mais de 100 mil anos. A civilização chinesa, entretanto, veio da Atlântida primitiva, vide o capítulo 15, que vai ser estudado mais à frente, o que demonstra ser muito anterior até mesmo a esta última data. Então, os chineses é uma civilização antiquíssima na Terra. A história ocidental dá 300 anos de civilização antes da era cristã, mas as tradições deles remontam a mais de 100 mil anos. Os capelinos, pois, que já estavam reunidos, como vimos, no etéreo terrestre, aguardando o momento propício, começaram então a encarnar nos grupos selecionados a que já nos referimos, predominantemente no Planalto do Pamir, que apresentava as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas, como sejam pele mais clara, cabelos mais lisos, rostos de traços mais regulares, porte físico mais desempenado e elegante. Então, para que esses espíritos pudessem reencarnar, tinha que selecionar um grupo mais compatível com a necessidade deles e também compatível com a necessidade evolutiva do planeta, que eles seriam um impulsionador desse movimento para uma forma mais rápida, para que o processo civilizatório se acelerasse e o aperfeiçoamento físico da raça também se aperfeiçoasse. Então, onde já tivesse mais perfeição, era onde eles iriam reencarnar. A respeito dessa miscigenação, a narrativa de Emmanuel, se bem que dê um ponto de vista mais geral, não deixa, contudo, de ser esclarecedora, diz ele. Aquelas almas aflitas e atormentadas
encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes onde já se havia localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas. Eram ainda descendentes dos primatas, mas eram tribos mais bem organizadas, mais bem intelectualizadas e oferecendo condições daqueles espíritos poderem reencarnar. Imagine você, nós estamos aqui na Terra, com todas as qualidades que tem a Terra, ir para um planeta onde vai reencarnar em hominídeos. Deve ser algo desesperador. E o maior desesperador ainda, quanto mais trágico da situação, que muitos de nós estávamos lá. E continuamos aqui. E, com a sua reencarnação, o mundo terreno estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. A partir do momento que eles reencarnam, eles começam a modelar o corpo físico, dar características mais perfectíveis, mais humanas, e começa a vir os saltos dentro do processo evolutivo. Dessa forma, pois, é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva que, dali, foram se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo, máxime no Oriente, onde habitava a terceira raça, em seus mais condensados agrupamentos. A partir do momento que eles começam a reencarnar naqueles grupos, eles também saem no afã de conquistar os povos vizinhos e vão miscigenando, vão criando outras raças e aperfeiçoando a raça lá existente. Isso levou milhares de anos. Ouçamos agora novamente o evangelista descrever esse acontecimento numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza. Então, João Evangelista, através da mensagem mediúnica, ele reporta como que ele via esses seres, de que forma ele entendia que eles existiam. De onde vieram esses homens novos no meio dos homens? A terra não lhes deu nascimento, porque eles nasceram antes de ela ser fecundada. Pobres capelinos. Já tinham vida antes, vida espiritual, antes da terra existir, em condições de suportar a vida. No meio dos homens antigos da terra, descubro homens novos, meninos, mulheres e varões robustos. De onde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra? Em cima e ao redor da terra, rodopiam os céus e os infernos, como sementes de geração e de luz. Eles circulam em torno da terra, em várias escalas evolutivas. Portanto, ele coloca tanto nos céus como nos infernos, ou seja, tanto o espírito de conhecimento, aqueles um pouco mais moralizados, como aqueles bestializados, todos circundando a terra. Mas eles eram semente de luz, e as suas características mostravam que não eram da terra. O vento sopra para onde o impulsiona a mão que criou a sua força, e o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei. O vento sopra. O sopro da vida, o hálito divino, impulsiona o espírito para ele entrar onde é necessário para o seu processo evolutivo, para o seu processo de crescimento espiritual. E ele vai, automaticamente. Os homens novos que descubro entre os homens antigos da terra, os quais nasceram antes da terra ser fecundada, vêm a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina. O interessante é que João vem falando para nós, que ele descobre, entre esses homens novos, eles eram mais antigos do que a terra ser fecunda, ou seja, eles já existiam antes da terra ter condições de vida humana. Olha que interessante.
Como somos velhos. Mas eles vieram para cá por quê? Porque tinham que cumprir uma sentença divina, tinham que passar por uma reparação, por uma expiação, porque já tinham cometido erros inadmissíveis no planeta onde eles estavam. Então vinha para um planeta primitivo, onde a vida humana estava começando, para ajudar a impulsionar a vida humana na Terra. Eles vêm de cima, pois vêm envoltos em luz, e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da Terra. Eles já são mais iluminados, já têm mais evolução, já têm um caminho maior percorrido, só não desenvolveram muito bem o amor, o respeito pelas leis divinas. Então, iriam estar em um local onde teriam que trabalhar-se intimamente em seus corações o respeito pelas leis divinas em condições bem adversas. Se, porém, seus olhos e suas fontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem o estigma da maldição. Quando João olhava para eles, na sua evidência transcendente, ele percebia que eles já tinham luz no olhar, já tinham uma fronte mais iluminada, radiavam bem mais luz, mostravam ter mais evolução. Mas o semblante era triste e com bastante maldade em si, porque estavam revoltados de estarem num planeta primitivo. Eles não vieram para cá felizes da vida, estamos indo para a Terra. Não, pelo contrário. Estavam em choque por estarem em um planeta primitivo que eles teriam que começar a vida, que eles teriam que impulsionar a vida na Terra. São árvores de pomposa folhagem, mas privadas de frutos, arrancadas e lançadas fora do paraíso, onde a misericórdia as havia colocado e donde as descerrou por algum tempo. Ou seja, esses espíritos estavam em capela, como a capela estava passando por um processo de evolução, tal qual a Terra agora, e aqueles espíritos rebeldes, renitentes no erro, que não queriam se adequar aos padrões crísticos de existência, eles tiveram que ser retirados. E Jesus os acolhe aqui para promover essa transformação, para impulsionar a evolução humana. Isso em uma época remotíssima. A sua cabeça é de ouro, mas as mãos de ferro e seus pés de barro. Conheceram o bem, praticaram a violência e viveram para a carne. Esse é o perigo. Nós conhecemos o bem, sabemos a existência dele, conhecemos a tecnologia, agimos de forma extremamente violenta e muitas das vezes queremos apenas os prazeres carnais. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença, mas também tem o da promessa no coração. A sentença, reencarnar entre seres primitivos, e a promessa no coração, aperfeiçoem-se, eduquem-se, valorizem o bem e retornam para o planeta de origem. Tinham pecado por sabedoria e orgulho, e seu entendimento obscureceu-se. E aí que vem a questão das pessoas sabem, não fazem, tentam colocar empecilho para o outro, tentam colocar barreiras para que o outro não cresça, perseguem religiões, perseguem a ciência, estão sempre perseguindo alguma coisa. Se está do lado da ciência, persegue a religião, se está do lado da religião, persegue a ciência, e não quer que o mundo evolua, não quer que o mundo cresça. Vai reencarnar em seres primitivos, vai aprender as duras penas a valorizar a religião e a valorizar a ciência. A obscuridade foi a sentença do entendimento ensoberbado e a luz, a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá. Bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação, e cujos corações não edificam moradas, nem levantam tendas. Nesse momento, tem que se observar o quê? Que eram espíritos que estavam naquele momento na terra obscura, ou seja, não tinha nenhuma luz do entendimento maior, tudo era um processo primitivo de evolução, tudo era um processo primitivo de vida. E eles então têm que implementar tudo. Mas como já eram
não só inteligentes, mas já tinham vivenciado a tecnologia, então eles tinham a intuição de aperfeiçoar as suas armas, aperfeiçoar com o que tinham. Com a pedra, foram aperfeiçoando as ferramentas de pedra, foram aperfeiçoando depois com ferro e depois com outros metais. A descoberta do fogo, da roda, todos isso eles foram impulsionando na Terra. E o coração não pode estar edificando as moradas nas tendas aqui da Terra. Tem que se libertar pela prática do bem, pela solidariedade, pela compaixão, para que a gente saiba cultivar os melhores sentimentos, desapegar aqueles que nos apreendem ao solo planetário. Porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpetuamente, de geração em geração, nos cimos, onde não há trevas. Porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação. Como já tinham passado por outros planetas, são peregrinos. Mas no momento estão no cárcere onde renascerão perpetuamente, de geração em geração, por muito tempo. Porque para você ir para os cimos onde não há trevas, você tem que recuperar os dons da misericórdia na consumação de cada encarnação, de cada etapa. Então é um processo que se estabelece de crescimento, de aperfeiçoamento, de busca, para que todos um dia tenham condições de estar conquistando um mundo melhor, conquistando um mundo de luz. A descida dessa raça maior causou, como era natural, no que respeita à vida de seus habitantes primitivos, sensível modificação no ambiente terrestre que, ainda mal refeito, nas convulsões telúricas que assinalaram os primeiros tempos de sua formação geológica, continuava, entretanto, sujeito a profundas alterações e flutuações de ordem geral. A Terra estava se acomodando, então tinha-se terremotos, tinha-se maremotos, tinha-se enchentes terríveis, chuvas intensamente fortes e, por outro lado, escassez de chuva, porque era uma terra primitiva, ainda em adaptação. Como já dissemos, toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações materiais e espirituais nos orbes em que se dão. Nos céus, na terra e nas águas, há terríveis convulsões, deslocamentos, subversões de toda a ordem, com dolorosos sofrimentos para todos os seus habitantes. Então, na hora que vai passar por algum tipo de alteração, vem sempre mudanças, vem sempre transformações, das mais variadas formas. A Terra começou a entrar em regeneração na Idade Média. Tinha os que sofriam expiações terríveis, tinham aqueles que já olhavam com extrema compaixão, mas em silêncio. Esses já estavam criando condições para dar um passo. Mas eles estavam em silêncio, se falasse ia para a tortura também. Então, eles torturavam-se espiritualmente. E a partir dali, eles começam a germinar em suas mentes mais tolerância, mais amor, mais respeito, para que as futuras gerações já encontrassem um ambiente psíquico melhor. Por isso, todas essas fases de evolução, elas são turbulentas, elas são fortes, chacoalham fortemente. Aí você vai ver que de 1500 até 1800, vamos colocar 1900, a Terra começa a passar por um impulso de progresso tecnológico, começa a ter vários desenvolvimentos tecnológicos, aprimoramento, para nós termos o que nós temos hoje. A partir da doutrina espírita, a Terra efetivamente é de regeneração, porque aqueles espíritos que já entendem que tem consequência, já entendem que tem uma próxima vida, eles começam então a refletir melhor nos seus atos, seja encarnados, seja desencarnados. Eles vão estar sempre pensando, mas se existe a vida espiritual, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso que eu estou fazendo? E ao chegarem no mundo espiritual,
já começarão a tomar consciência de que tem que fazer algo diferente. Logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos, e reencarnados os capelinos nos tipos selecionados já referidos, verificou-se, de pronto, tamanha dessemelhança e contraste, material e intelectual, entre essas duas espécies de homens, que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos advenas, que passaram logo a ser considerados super-homens, semideus, filho de Zeus, como diz a Gênese mosaica, e, como é natural, a dominar e dirigir os terrícolas. Isso eles sabiam fazer como ninguém. Dominar, dirigir e impulsionar, criar guerras, criar discórdia, criar tumulto, eles sabiam como ninguém. Era a casa deles, criar tumulto. E assim, dentro desses tumultos todos que foram criando, eles foram se aperfeiçoando e foram caminhando na direção do aperfeiçoamento, do aprimoramento, e todo o globo foi sendo impulsionado a essas melhorias. Formidável impulso, em consequência, foi então imprimido à incipiente civilização terrestre em todos os setores da sua atividade primitiva. As atividades da Terra, então, começam a passar por aprimoramentos. As famílias, o processo agrícola, a domesticação de animais, tudo vai ganhando novos enfoques, tudo vão ganhando novos parâmetros, novos paradigmas, e começa então o crescimento nas regiões selecionadas para que houvesse esse crescimento intelectual do ser humano. De trogloditas, habitantes de cavernas, e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas, passaram então os homens, sob o impulso da nova direção, a construir cidades nos lugares altos, mais defensáveis e mais secos, em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia. Já observando melhor os fatos, observando que tinha enchente, observando que tinha tempestades, esses espíritos, então, começam a procurar os lugares mais firmes, mais secos, mais distantes das águas, mas nem tão distantes das águas. E começam, então, a criar uma moradia com melhor qualidade, com um aspecto melhor do que tinha antes. Tribos nômades se reuniam aqui e ali, formando povos e nações, com territórios já agora mais ou menos delimitados, e com o corredor do tempo, definiram-se as massas etnográficas com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reprodução da espécie. A partir desse momento, começa cada local a apresentar características daquelas espécies do ambiente e todos poderem receber esse impulso de crescimento a partir do momento que os espíritos iam reencarnando entre eles. E como eles iam para dominar os outros, pela astúcia, pela malandragem, pela sabedoria e até mesmo pela tecnologia que eles já traziam em seus corações. Adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis. Os povos que então saíam da era da pedra polida estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização, se bem que incipiente, dos metais. A partir do momento que eles se organizam, eles começam a ter necessidade de aprimorar os seus utensílios, suas ferramentas. E eles começam então a estarem procurando produzir algo útil, algo importante, e produzir aquilo que era necessário ao empreendimento, ao crescimento de todos. Foi se assegurando, aos poucos, a base de uma consciência coletiva, e os homens, pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão, ainda que embrionária, iniciaram uma tentativa de organização social em povos e mais promissor período da civilização.
A partir desse momento, eles já começam a organizar os povos. Aqui ele está dando um salto no tempo. Ele fez um resumo, uma condensação muito grande das informações. Então, depois de muito tempo, eles começam com essas experiências sofridas e adaptando-se ao meio, adquirindo mais experiência, ter um despertar da razão. Por quê? Aqueles espíritos presos aos corpos primitivos não vão alcançar facilmente a razão, o discernimento, porque você está preso a um corpo primitivo, muito primitivo. Você tem uma cultura muito primitiva, para que você imponha a sua, você esvazia da antiga, ou você vai levar muito tempo para conseguir criar todo o mecanismo, criar todo o processo que nos ajuda, que nos facilita a estarmos aqui na Terra em condição melhor, em condição mais evoluída. Enfim, naquela paisagem primitiva e selvagem, que era realmente um caminho combusto de forças em ebulição, definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária. Ali aqueles homens, embora primitivos, embora cheios de dificuldades para enfrentar o mundo, eles se adaptaram, eles criaram condições de se fazerem melhor, criaram condições de aperfeiçoar o planeta de alguma forma, com as suas criações, com as suas tecnologias, enfim, eram espíritos degradados que tiveram uma ação missionária na Terra, e impulsionar a Terra dentro do processo evolutivo. Os Exilados da Capela, livro de Editora Aliança, de Edgar Armon. O site da Editora Aliança é www.editoraliança.com.br. E esse que vos fala é Gelson Garcia de Carvalho. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos nós.